Ele é um homem, assim, de tradição, sabe? Ele gosta das tradições, das heranças. Ele se tornou um exemplo para a gente por isso, pela forma com que ele se abre para a gente. Então, tudo que ele viveu, seja na carreira política, seja pessoal, ele sempre dividiu com a gente. E a gente aprende com ele assim. Eu sou um homem de uma outra época, né? E gosto dessa outra época. Eu fui formado de uma determinada maneira que não se reproduz hoje. Pessoa muito familiar, ele gosta de estar junto de todo mundo, ele fala sobre tudo e todos. Ele sempre foi um avô extremamente carinhoso, então assim, a família para ele é uma coisa muito importante. O Célio ele foi muito ligado à família. Ele era de família grande. Ele tinha, sei lá, 6 irmãos ou 5? Vários irmãos. E ele era o que ficava na biblioteca, que ficava sempre lendo, ia pra festa. Eu sempre fico do lado do vovô esperando ele me contar uma história nova. Bom, eu devo dizer que sou carioca da gema, quer dizer, convencido. Sou apaixonado pelo Rio. Nasci aqui, me criei aqui, vivi sempre aqui. Mas nunca esqueci as minhas raízes, que assentam no Rio Grande do Norte, na Paraíba, pelo lado de meu pai, pelo Rio, pelo lado da minha mãe, e pelos pais de minha mãe, que eram estrangeiros. O pai dela era sírio e a mãe dela era libanesa. Ele era carioca, nascido aqui, tinha sobretudo umas qualidades que marcavam muito. Em primeiro lugar, a retidão do caráter. Ele tinha uma formação curiosa, porque, sendo um homem do Nordeste, nasceu em fazenda, na fazenda do meu avô, criou-se até a adolescência lá, depois foram para o Pará, e depois ele foi para Portugal estudar. Ele adquiriu hábitos, maneiras de ver o mundo e a vida, tipicamente portuguesas. E isso ele passou para mim, eu passei para os meus filhos e os meus netos. Simplicidade, isso é muito português. É a simplicidade, é um certo gosto pela vida de família, um certo gosto pela mesa, que também é muito português, e, ao mesmo tempo, uma certa ternura também. Se existe um lado duro da franqueza, da retidão e etc., existe o outro da ternura.
não é apenas a ternura familiar, é a ternura com qualquer pessoa que sofre e se acha em situação de risco, de necessidade. Isso é, a meu ver, uma característica também portuguesa. Nasci católico, né? Nasci numa família extremamente piedosa. Eu, na verdade, tinha um enorme interesse pela história. Com 12 anos eu comecei a comprar livros de história, biografias, sobretudo. E depois, num certo momento, meu pai me fez ler as Cartas de Inglaterra do Rui Barbosa. E, a partir daí, o interesse pelo direito público, pela Constituição, direito constitucional, cresceu muito. A Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, como se chamava. Ela pertencia, era agregada a uma hipotética Universidade do Distrito Federal. Duas disciplinas me interessavam particularmente. Uma era a Teoria Geral do Estado, a outra era o Direito Constitucional, ambas ministradas pelo professor Homero Pires, que, num sentido muito curioso, marcou a nossa turma e marcou particularmente a mim. Isso era 1947. A Constituição havia sido promulgada em setembro de 46, 18 de setembro de 46. Os professores de Constitucional não tinham tido tempo ainda de estudar a nova Constituição. E o professor Homero Pires, que era e é o mais importante comentador do direito constitucional do Rui Barbosa, o professor Homero preferiu dar aulas sobre a Constituição de 1891, uma Constituição republicana, federalista, democrática. Isso nos ajudou muito a confirmar o sentimento democrático em todos nós. Eu tinha 18 e o Célio tinha 20, ou 19, 21. Tem tanto tempo, né? Mas eu me lembro perfeitamente, nós estávamos numa preparação de uma Semana Internacional da Ação Católica e a primeira reunião, por coincidência, foi no meu colégio. É que eu era presidente da Juventude Universitária Católica e organizei um encontro latino-americano de estudantes em Juiz de Fora. Aí em Juiz de Fora que a gente conheceu mais, começou a namorar na viagem, porque do Rio para Juiz de Fora eram 6 horas de ônibus. Dava para conhecer bastante pessoa, né? E parte dessa viagem o Célio cantou em espanhol, italiano e não sei o quê, que ele tinha uma boa voz, era afinado. Então, eu sou já desafinada e não cantei nada, só ouvi. No mesmo ônibus. E quando chegamos lá já está mais ou menos, né? Balançando. Depois aí a gente começou a namorar e tal, mas o namoro como era de antigamente, né? Leva uma semana para pegar na mãozinha e tal. E namoramos 1 ano, ficamos noivos 1 ano e aí casamos. Em seguida vem o seguinte, vem uma luta desesperada para iniciar o exercício da profissão. Tudo fechado. Concursos não havia, só nomeação. Nomeação toda de caráter político. Só havia concurso para o Itamaraty. Eu não queria ser diplomata. E aí foi uma luta muito grande. Eu tive que, durante algum tempo, me conformar em ser advogado de meu pai. Ele tinha muitas propriedades
e que para mim representava uma humilhação muito grande, porque é como se eu estivesse vivendo as expensas de meu pai, mesmo depois de casado. Eu achava aquilo humilhante. Começou logo a dar aulas na Cândido Mendes, Direito Constitucional, e depois fez o mestrado para a UERJ, e começou a dar aulas na UERJ, depois fez o doutorado, e aí já estava encaminhado, né? Resolvi fazer o doutorado e aí sobreveio, já quando eu concluí o doutorado, o convite para o jurídico da Light, que era considerado o melhor do país, e era realmente, as figuras eram advogados de primeira, né? Eu aprendi muito. O primeiro contato que eu tive com o ministro Célio Borja foi quando eu ingressei na Universidade aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, como aluno do mestrado, né. Então, o ministro Célio Borja era professor de Teoria da Constituição, né. Então, era uma das disciplinas obrigatórias do mestrado, né, e aí a gente passou a ter um contato mais frequente. O ministro estava sempre preocupado com a questão da fundamentação ética do direito e da política, em termos de fundamentação, de formação dos alunos daquele período. Acho que isso foi fundamental e com certeza influenciou as pessoas. E foi uma convivência muito gratificante, né? Era uma pequena turma aí de mais ou menos 10 alunos, né? Ao final desse curso, né, que ele ministrou no mestrado, aí fez até uma reunião na casa dele, ele tem uma casa em Teresópolis, uma biblioteca fantástica e tal. Ele tinha uma preocupação muito grande com a parte histórica da questão, os fundamentos do direito constitucional, com toda a questão da teoria constitucional, os reflexos contemporâneos dessa teoria constitucional. Então, eu acho que toda aquela turma foi extremamente influenciada pela forma, e pela parte didática também. Ele era uma pessoa muito didática, né, na exposição de temas com grande complexidade. Então foi muito interessante nesse sentido. E posso dizer que hoje até algumas vocações para o direito constitucional foram descobertas naquele período. Olha, digo já, aqui é uma pequena parte do acervo de direito constitucional. A parte maior está em Teresópolis. Aqui eu tenho apenas o necessário para o que eu chamo o bate-pronto, das respostas imediatas às consultas. Ali está o direito internacional público. Aqui está o direito administrativo, em todo esse lado aqui. Fez a tese dele de doutorado e aí, logo em seguida, eu acho que ele entrou para a política. Com o Balieiro. Porque o Balieiro também cismou que ele tinha que entrar para a política. Imposição do Balieiro. Balieiro foi meu professor no doutorado. Ele, Afonso Arinos, foram as duas maiores influências que eu recebi na minha vida acadêmica. E eu me lembro muito bem da discussão dele com a minha mãe, da conversa dele, sobre o que isso seria de mudança na vida dele. O Balieiro me disse que queria que eu fosse candidato a deputado estadual. Explicou. Ele era deputado estadual aqui pelo Rio. Porque eu vou me candidatar a federal. E preciso de um udenista, e eu era udenista, e sou até hoje, de um udenista para me substituir na Assembleia. Eu agradeci, mas não queria não. Queria atrapalhar a minha vida profissional, que era o meu sonho.
E, conversando com meu pai, contei o convite do Balieiro, e ele me disse, não aceite porque isso é uma loucura. Você está com sua vida final encaminhada, a vida profissional. Isso vai estragar a sua vida. Mas o Balieiro foi tão peremptório e, diria, impositivo, que eu acabei aceitando. Aí entra também, para dizer a verdade, um pouco o desejo que eu tinha de participar da vida pública. É difícil imaginar um estudante de direito público que não tenha no fundo da alma um desejo de viver a vida política, para saber como é que o direito funciona. O assunto da nossa casa era o Brasil. O grande personagem da nossa infância era o Brasil e os sonhos. Quando eu comecei a frequentar as casas das minhas amigas. E aí descobria que o pai chegava às 6 horas da tarde em casa. Eu lembro a primeira vez que eu vi o pai da Ilana, minha melhor amiga, chegando em casa às 6 da tarde. Eu fiquei assim, coitado, o pai dele é um vagabundo. Eu e a Tereza já vivemos uma época onde a política era a ordem do dia, né? Eu sou advogada. Eu não diria que foi uma escolha minha. Assim, eu fui muito influenciada pela família. Meu filho, com 4 anos, passou pelo Corpo de Bombeiro, olhou assim, disse assim, Corpo de Bombeiro é federal, estadual ou municipal? O avô tinha que mexer livros da biblioteca de baixo para a biblioteca de cima de Teresópolis. E aí, ele fazia era muito bom. Um cordão. Era a ginástica do intelectual, que ele chamava. Mobilizava a casa inteira. Enquanto deputado estadual, eu pude fazer as duas coisas complementares. Manter o escritório e continuar ensinando. E assim foi até 71, quando, eleito deputado federal, já não podia mais conciliar os horários de Brasília com os do Rio. Que precisava se fazer toda uma construção política para possibilitar a abertura. Então ele teve um papel preponderante naquele momento como presidente da Câmara dos Deputados. Em 71, o Congresso foi reconvocado pelo presidente Médici. Ele tinha sido desconvocado, vamos dizer assim, pela junta militar, né? Os partidos antigos continuavam existindo. A Arena e MDB eram apenas legendas. Os partidos eram aqueles aos quais nós pertencíamos antes. Acabou se formando um grupo muito forte, politicamente forte, de reivindicação da democracia plena. E um dia, para minha surpresa, me telefonam dizendo que o presidente gostaria de conversar comigo. Ele não era presidente, mas era tratado como se fosse. E lá fui eu. E ele disse, olha, a imprensa diz que eu vou convidá-lo para ministro da Justiça, o que não é verdade. Porque você é liberal demais, eu não posso fazer. Mas eu quero convidar você para líder da maioria, líder do governo. E é para abrir. Se eu puder, se eu tiver que dar uns passinhos atrás, espero que você me acompanhe. Eu disse que não acompanharia. Eu ficaria com a minha consciência. Ele teve um papel muito importante na questão da união interparlamentar. O ministro Célio Borges, durante todo o período em que ele foi deputado, ele teve uma atuação muito significativa nessa questão, nesses fundamentos dessa cooperação internacional no que se refere à estruturação do direito, né? Essas experiências em países diferentes, lidando com gente diferente, me ajudaram muito a compreender o poder da diversidade, o valor da diversidade. Eu fui o membro do grupo de peritos que fez a declaração oficial da Unesco sobre o que é raça. Não é coisa nenhuma, aliás, não existe. Existe a raça humana. A raça mesmo, como divisor de humanidade, não existe. Em Yaoundé, para a nova capital do Camerun, onde se reuniu para fazer um relatório sobre
os males da discriminação, como as diferenças, os ódios, nessa particulação tremenda, né? Chegou um ponto que todos duvidavam se seria ou não possível fazer um relatório. Um pouco na base do trabalho diplomático, com a ajuda de algumas pessoas, eu consegui fechar. O primeiro convite que eu recebi foi do Petrônio Portela, ministro da Justiça do presidente Geisel. Depois houve um outro convite, eu não me lembro mais exatamente como é que foi, eu também não quis. Por fim, quando eu estava ajudando Sarney, ele me fez o convite e eu recusei. A primeira proposta eu recusei. Ele foi muito insistente. Era um tribunal um pouco rotineiro. Hoje não, ele é um tribunal inventivo, sobretudo inventivo. Há uma cesura, um corte, antes e depois da Constituição de 88. Depois de 88, o Supremo é, sobretudo, uma Corte Constitucional. Antes de 88, ele era um grande tribunal de apelação. Quando eu me despedi do Supremo, eu disse que a característica da nossa vida ali é monástica. Vivíamos uma vida monástica. Íamos para o trabalho. Em casa estamos trabalhando. No Supremo estamos trabalhando. A velha máxima de São Bento, ora et labora, né? Reza e trabalha. Era mais ou menos isso. E isso me deixou uma impressão do Supremo de que era um lugar onde a gente podia viver em paz. Dizia que foi o momento da vida em que ele teve mais tempo de fazer as coisas, uma coisa só, né? Eu já havia me decidido a sair do Supremo, por uma razão prosaica. É que o que me pagavam como ministro Supremo não era suficiente para eu financiar o tratamento de minha filha Maria Cristina, que foi acometida de um mal que não tinha diagnóstico aqui no Brasil. Nenhum médico, e foram consultadas sumidades, mas não tinha diagnóstico. Convite para encontrar o presidente, que ele queria conversar comigo. E nesse convite, disse-me ele que me queria para implantar o parlamentarismo no Brasil. Célio sempre foi parlamentarista. Acha que é a melhor forma de governo e tal. E haver, logo no início do ano seguinte, o plebiscito. E teríamos que preparar o plebiscito para obter a aprovação do parlamentarismo e, tão importante quanto, os projetos para a funcionalização do novo sistema de governo. A minha ideia era ficar só 6 meses. Durante 6 meses eu teria a aposentadoria de ministro supremo e os vencimentos de ministro de Estado. Com isso eu podia pagar o tratamento da Cristina. Mas mais do que 6 meses eu não podia ficar. Era exatamente o tempo que mediaria até o plebiscito. Era tempo para preparar tudo, etc. Quando fui surpreendido, como todo mundo, com a denúncia do Pedro Collor, né? E a partir daí não se cogitou de outra coisa senão manter as instituições a despeito de tudo. O papel preponderante que ele teve no momento do impeachment, né, para assegurar a continuidade das instituições, a regularidade democrática. Ali era um momento de fratura, né, da representação política, e o papel dele foi um papel muito importante também naquele momento. E o grande problema era manter as instituições, qualquer que fosse o desfecho daquele processo. E felizmente se conseguiu. Porque quando eu saí do Supremo,
a minha ideia era, vou ganhar dinheiro como advogado, coisa que eu não posso fazer como juiz. E o pedido do presidente Collor era, na verdade, importava para mim num adiamento deste propósito que eu tinha, de voltar à advocacia para ganhar dinheiro e poder acudir minha filha, que depois, pouco depois, morreu. Mas o fato é que a advocacia voltou a ser a minha tábua de salvação, que permitiu o prazer de voltar a advogar, quer dizer, não é advogar propriamente, são pareceres, né? E de outra parte também, me proporcionar os recursos necessários para cumprir um dever elementar de pai. Eu sou um homem de uma outra época, né? E gosto dessa outra época. Eu fui formado de uma determinada maneira que não se reproduz hoje. São formas de ser, de pensar, de se organizar, que não são exatamente as que prevalecem hoje. Mas eu acho que isso é absolutamente natural. A evolução se faz exatamente pela distinção, não é pelos cortes, pelas secantes, né, que afastam alguma coisa atrás, incorporam alguma coisa à frente. Você tinha que se definir em direita e esquerda, né? Aí ele sempre falava, não, na verdade, eu sou um liberal. Eu acho que todo mundo tem o direito de pensar. O pensamento é livre. Você pode achar, ter uma opinião, ou ter uma certeza de que alguma coisa é melhor. E o outro achar que é outra. O que nós aprendemos com o papai e com a mamãe foi que todos são iguais. Não como uma ideia, mas como uma prática. Ao lado dessa pessoa extremamente séria, que passa uma coisa talvez rígida até, ele tem um lado extremamente sonhador e até poético. Então isso talvez os netos tenham sentido. Esse lado que é assim, uma brincadeira. Isso se reflete na relação dele com a literatura também? Se reflete mais no tipo de poesia que ele fazia quando era jovem, né? Ele era um poeta, então? Mas isso é segredo de Estado.